Olá pessoal, eu sou Flávio Thaís, do canal Historiando da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo na plataforma do YouTube. E vamos falar de um livro que eu estou comprando, né? Eu li algumas resenhas do livro do professor Ricardo Antunes, chamado Do Privilégio à Servidão. Tá? Que ele fala do mundo do trabalho visto depois da era da revolução tecnológica, que é a Revolução Industrial 4.0. Tá? Então ele começa o livro começa falando do surgimento, né, do trabalho assalariado, que veio depois do fim da escravidão, não é? As primeiras experiências do trabalho assalariado em São Paulo, a negação do trabalho ao negro, não é? E a migração de mão de obra que veio do Japão, que veio da China, que veio da Itália, que vem da Espanha, né? Para substituir a mão de obra negra, não é? E aí se criam os primeiros guetos também, tanto no Rio de Janeiro como São Paulo, aumenta o número de guetos e perpetua-se até os dias de hoje. Não é? Então começa ali na escravidão. Eu anotei várias coisas que é muita coisa para falar. Tá? A industrialização no Brasil. O professor Ricardo Antunes vai dizer que a industrialização ela começa na era Vargas, claro, depois dos anos 30, né? Também a era dos direitos trabalhistas, né? Que vem das lutas, né? da esquerda lá no começo dos anos 20, né? Do PCB, dos anarquistas, né? Para chegar aos anos 30 e a gente conseguir a CLT, jornada de trabalho de 8 horas, né? Repouso remunerado, uma série de coisas que a gente conquistamos e agora perdemos, e eu vou dizer mais na frente o porquê. Tá? E aí Vargas também inicia a industrialização, né? A CSN, que foi uma negociação para Getúlio Vargas ficar do lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial, né? A CSN, que foi a Companhia Siderúrgica Nacional, que era no Rio de Janeiro e foi privatizada por FHC. Tá? Uma das maiores siderúrgicas do mundo, foi vendida a preço de banana e financiada pelo BNDES. Mas isso é outro assunto, não é? Essa industrialização, ela passa, né, por Vargas vai ser deposto em 45, né, vem o governo de Dutra, né, Dutra da sequência, né, tem algumas conquistas no governo de Dutra, a gente chega de novo a Getúlio Vargas vai se suicidar em 54, né, e a gente vem, né, na era Juscelino Kubitschek, que faz a grande migração do Nordeste, né, devido à construção de Brasília, para o Centro-Oeste, né, e cria-se Brasília do nada, cria-se Brasília em 5 anos, né, 50 anos em 5 era o lema dele, e passa por João Goulart muito pouco, porque João Goulart vai ser deposto e na ditadura militar há uma explosão da indústria. Tá? Ao mesmo tempo que há uma explosão da indústria, há um aumento da mais-valia absoluta e relativa. Tá? Eu já expliquei o que é mais-valia absoluta e relativa, mas eu vou falar rapidamente. Né? A mais-valia relativa é todo aquele lucro que o capitalista tira do trabalho assalariado. E a absoluta é quando ele explora ainda mais, por exemplo, o trabalhador do supermercado trabalha, não ganha hora extra, mas o mercado está ganhando. Isso é a mais-valia absoluta. Tá? Então aumenta-se a mais-valia relativa e absoluta, né? Num tempo em que o mundo está diminuindo a mais-valia absoluta ou a relativa, né? O Brasil está aumentando as duas. Tá? Há uma proletarização muito maior da classe trabalhadora na ditadura militar, né? Ao ponto de, né, o FGTS, que todo mundo fala, foi uma conquista na ditadura. Não foi uma conquista, foi uma substituição pelo trabalho que existia fixo. A pessoa, depois de 6 meses, ela tinha estabilidade de emprego. Né? Dificilmente ela podia ser mandada embora. Isso foi trocado pelo fundo de garantia para garantir o quê? Sobrevivência aos futuros desempregados. Né? O cara podia optar, né? Se ele queria o novo regime, né, com fundo de garantia ou o antigo. Só que os empresários nunca apresentavam o antigo. Por quê? O antigo ficava difícil de demitir o trabalhador. Tá? E o que vai acontecer com a carteira verde e amarela, eu vou falar mais na frente. Tá? Explosão do serviço. A Revolução Industrial 4.0, que é a revolução da tecnologia, né, que ela começa lá nos anos 80,
né, com os Macintosh da vida, né, e ela chega com força, né, e essa revolução, né, essa revolução 4.0 de tecnologia, ela vai transformar, né, a atividade de meio e a atividade de princípio em atividade de fim. Então ela transforma o trabalho em um trabalho de serviços, né? Nós nos tornamos prestadores de serviços. Por exemplo, né? E aí se torna também o prestador de serviço. A mais-valia aumenta, né? Por quê? A mais-valia aumenta porque você o empresário ele não paga mais, né, nesse trabalho intermitente, nesse trabalho de prestação de serviço. O empresário não precisa pagar todos os encargos que existiam, né, com a CLT e o trabalho assalariado. E aí tudo isso vai sendo empoderado pelo empresário, isso é a mais-valia, né, absoluta. Tá? A terceirização, que faz parte do golpe, o golpe veio justamente por isso. Por quê? Para se fazer a PEC 55, que é o congelamento dos gastos públicos por 20 anos, não é? Para quê? Para se pagar juros da dívida. Então, durante 20 anos, não vai ter aumento nem no investimento na educação, nem na saúde. Né? As principais áreas de um governo, saúde e educação, por quê? Porque tem que se economizar para pagar juros de banco, por quê? O congelamento não se estende aos juros da dívida pública, só se estende, né, aos direitos sociais dos trabalhadores que pagam os impostos para poder pagar juros da dívida que não ficou congelada. Tá? E aí, a reforma trabalhista. Mais de 100 pontos foram alterados da reforma trabalhista ao ponto D, não é? Esse presidente atual que entrou agora, né? Atual que entrou agora, a redundância, né? Mas esse presidente atual, inclusive, participou da reforma como deputado federal, né? Votou favorável, né? E agora aprofundou ao ponto de extinguir o Ministério do Trabalho, que fiscalizava, inclusive, mão de obra escrava, né? E impede muitos advogados de entrar com o processo da justiça para o trabalhador, por quê? Ele tem medo de perder o processo, e se perde o processo hoje, segundo a reforma trabalhista, quem paga os custos é o trabalhador. E se impede, né? Isso alicia o trabalhador a não entrar com a ação na justiça, já que pode acontecer o quê? O juiz dá uma causa perdida e ele tem que pagar o processo. Tá? Então, muito advogado não aceita o processo se não tiver a certeza absoluta que um direito grave foi violado. Tá? Então, o princípio, né, de uma futura escravidão ainda muito maior, né? Porque o setor de serviços vem aí, né, os iFood da vida, que o cara diz que é empreendedor, e aí eu vou falar sobre o empreendedorismo, né, de outro dia, porque é um assunto muito longo. Não é? Mas esse empreendedor, né, ele tem uma bicicleta, né, ele pedala 14, 16 horas por dia para entregar iFood, né, os iFoods da vida, né, isso o professor Ricardo Antunes está dizendo, né, e não tem direito nenhum, se machucar não tem previdência, se ficar doente não tem previdência, se acidentar a empresa não quer saber, porque você é um trabalhador empreendedor, né, você é um microempresário, dono do seu próprio negócio. A mesma coisa se estende ao Uber, ao 99, ao Cabify, né, ao trabalho intermitente. O que é o trabalho intermitente? Isso se estende também ao trabalho intermitente. É o que a CLT, né, a reforma da CLT proporcionou. A empresa pode contratar o trabalhador por horas, né, no final de semana. Por exemplo, McDonald's faz isso, contrata garçonetes no final de semana só para trabalhar no final de semana, né, e só paga por aquilo e não recebe absolutamente mais nada além daquilo. Antes era proibido, tinha que se contratar para trabalhar 40 horas semanais, 44 horas semanais. Né? Hoje não, hoje existe esse trabalho intermitente. E aí vem a pergunta, né, com a reforma da Previdência, como as pessoas com trabalho intermitente, né, que não é registrado em carteira, que ganha por trabalho feito, né, se não tiver trabalho não é chamado, né, como essa pessoa irá se aposentar com 40 anos de contribuição? Não é? É uma pergunta que eu faço. Eu gostaria que alguém que tivesse uma ideia iluminada, porque eu não consigo encontrar. Tá? Vou deixar o nome dos livros que eu pesquisei, né, do professor Ricardo Antunes, desculpe, né, que é um grande marxista, né, do privilégio à servidão, o privilégio da servidão, né, manuscritos econômicos e filosóficos, que Marx já fala aqui de mais-valia relativa e absoluta, né, e o Capital, volume 1,
né, que ele fala sobre o fetiche da mercadoria. E aí, qual é a mercadoria que tem maior fetichismo nesse momento, né, na acumulação da mais-valia absoluta e relativa? É o capital, dinheiro. Dinheiro é um fetiche, dinheiro é uma mercadoria. Ok, pessoal? Quem gostou, deixa o like e até a próxima.